todos, mais uma vez estamos aqui, né, nesse começo de ano, né, e nós vamos falar sobre um assunto muito importante que foi comentado ano passado, né, que é a Fratelli Tutti, né, a Fratelli Tutti, a encíclica, a carta encíclica do Papa Francisco, tá? Então nós vamos ver sobre esse documento hoje, ok? De uma forma muito rápida, tá bom? Primeira coisa que a gente quer saber é qual a diferença entre carta encíclica e exortação apostólica, não é? Esse é o primeiro ponto, né? A carta encíclica é uma promulgação de um documento mais solene que é colocado, que é dirigido aos bispos, e os bispos passam para os fiéis, tá? Muito bem. A carta encíclica pode ter um caráter social, exortativo, disciplinar, tá? E a exortação, ela é menos solene, tá? É um documento também promulgado pelo Papa, só que ele é para todos, ok? Muito bem. E a Fratelli Tutti é a terceira encíclica do Papa Francisco, né? Nós sabemos que a primeira foi a Lumen Fidei, a Luz da Fé. Quem começou a escrever a encíclica foi o Papa Bento XVI, ainda Papa Bento XVI, e quem terminou foi o Papa Francisco. E isso foi em 29 de junho de 2013. Depois veio a Laudato Si, né? Louvado seja, que foi escrita, que foi promulgada no dia 24/5/2015. E a última, e essa é a mais recente, que é a Fratelli Tutti, Todos Irmãos, que foi promulgada no dia 3 de outubro de 2020. E é uma curiosidade porque ela foi assinada junto ao túmulo de São Francisco, e um dia antes do dia dedicado a São Francisco, né? E é o mais interessante que quando o Papa foi a Assis estava na restrição social por causa da pandemia, então uma cidade totalmente vazia, né? Um silêncio incrível, e esse silêncio para o Papa disse muito, né? E às vezes é no silêncio que Deus se revela, que Deus nos fala, né? Muito bem. O que a Fratelli Tutti é importante para nós, tá? Porque ela é uma encíclica que tem todo o pensamento e a alma franciscanos. Então, quando você lê a encíclica, você vê o pensamento de São Francisco, tá? O Papa, ele pede o quê? Uma fraternidade aberta, né? E essa fraternidade aberta significa amar a todos, sabe? Sem distinção, entendeu? Então, isso ainda é um pouco difícil, né? Ele quer recuperar essa fraternidade que foi tão propagada por São Francisco, tá? É uma proposta de um novo caminho, tá? Pelo amor e com o cuidado dos mais vulneráveis. E é importante a gente ver isso porque isso é o pensamento franciscano, tá? E nós vamos chegar ao coração e à alma de São Francisco, tá? Ele fez questão de assinar essa encíclica no túmulo de São Francisco. É uma encíclica, não tem como não dizer, é uma encíclica social. Ah, eu sabia que era uma encíclica social. Espera aí, mas é igual a Rerum Novarum, de João 23, e também igualzinho a Caritas in Veritate de Bento XVI. Né? Então, ela tem um caráter social. Por quê? Porque ele nos busca, ele nos traz a reflexão. Tá? Ele quer, sim, que nós tenhamos vamos dizer assim,
uma força maior depois de que nós estamos lendo, né? Depois de ler a encíclica, ele quer que nós façamos uma reflexão. Tá? A Fratelli Tutti ela é constituída de 3 blocos. Tá? Fraternidade humana universal, fraternidade e pandemia, diálogo interreligioso. Dentro desses 3 blocos fortes, nós temos vários temas. Como sairemos depois da pandemia, tá? Os desafios da evangelização pós-pandemia, o cuidado de uns para com os outros, tá? A vulnerabilidade humana e o surgimento da solidariedade, tá? A urgência de nos tornarmos irmãos, mas no amor, tá? A coragem de reiniciarmos a nossa vida com os irmãos. É importante a gente entender isso, né? É importante. Eu não vou me estender muito, porque essa encíclica ela tem um caráter de que nós temos muito a pensar sobre o que ele propõe. O ponto central da encíclica é o capítulo 6. Por quê? Porque trata do diálogo e a amizade social, que vamos dizer assim, que é o ponto central e que é o título, que dá o título também à encíclica, tá? Então, eu agora vou fazer um breve, eu falei breve e muito breve, resumo de toda a encíclica, tá? E nós vamos começar aqui pelo capítulo 1, tá? E no capítulo 1, ele diz as sombras de um mundo fechado. Então, ele fala de como estamos vivendo num mundo fechado em si, né? Nos nossos dramas, e aí ele coloca a pandemia, né? E ele sonha com uma Europa e uma América, né? Totalmente, vamos dizer assim, totalmente unidas, tá? Que valorizando, e aí sim, né? Se está unida, ela vai valorizar o quê? As diferenças. Tá? E ele vai falar da cultura dos muros, ele vai falar da xenofobia, né? Ele vai falar do descarte humano. Gente, é muito interessante, sabe? Você se vê, muitas vezes, na encíclica. Tá? No segundo capítulo, ele vai dizer um estranho no caminho. E eu digo que seria o pulsar da encíclica. Tá? Por quê? Porque fala da parábola do bom samaritano. E ele nos pede uma reflexão. Né? De que lado nós estamos? Do lado, olhamos o caído, tá? Ou o ajudamos? De que lado você está? Né? Devemos ter um olhar o quê? Atento, coração aberto, porque nós somos todos irmãos. Isto é o cristianismo. Muito bom esse capítulo 2. No capítulo 3, ele vai dizer pensar e gerar um mundo aberto. Ele propõe que saiamos de nós mesmos para irmos ao encontro do outro. Eu achei de uma beleza incrível. Por quê? Porque quando você vai ajudar o outro, você tem que ajudá-lo você mesmo, mas não coberto de, sabe, de inteligência, não porque você sabe mais, não porque você, entendeu? Você, na sua humildade. Porque só quando você for só você, é que você pode estender a mão ao outro. Porque aí iguala, né? Não vamos olhar o outro, né, de cima para baixo, mas do mesmo olhar. Tá? No quarto, ele diz um coração aberto ao mundo inteiro. Ora, se eu já me despojei de tudo, aí sim, ele incentiva o quê? A solidariedade. Principalmente com o quê? Com os excluídos, com os migrantes, né? Os imigrantes, com os sofredores. Tá? Então, ele vê isso, uma coisa, eu achei que ele faz um caminho muito bonito. Tá? No quarto, no quinto, né? No quinto capítulo, ele fala da a melhor política. E aqui o Papa ele faz uma crítica bem séria, uma crítica
à política demagoga, ao populismo, tá? Que não levam a nada, né? Só os interesses pessoais, né? Os próprios interesses. Isso mostra que essa política aproveita-se de quem? Do povo. Né? Então, ele critica mesmo esse tipo de política, mas não, de forma alguma, coloca um nome, né? Denomina quem. Tá? Muito bem. No sexto, que é o ponto central, é o diálogo e a amizade social. E o diálogo e a amizade social, ele vai incentivar o aprender a ouvir e o aprender a falar. Porque ele diz o seguinte, quando você aprende a ouvir e a falar, você aprende e faz o diálogo. Porque quando não existe diálogo, e a verdade é essa, que às vezes não existe diálogo, por quê? Porque nós já vamos com o discurso já pronto. Não é? Você já vai falar com alguém, mas já sabe o que você vai falar. E você não se interessa, ou muitas vezes o ouvido está tão, sabe, está tão cheio, né, que está fechado ao outro. E diálogo é você falar a partir do que o outro está falando também. Então, nós temos que aprender a fazer isso, né? Ouvir e falar. Então, você ter o cuidado no que você fala e a apreensão do que você vai ouvir, tá? E aí ele vai dizer que não existe diálogo quando não há interação. Verdade. E aí, porque é o ponto central, eu vou ler o número 198, que ele diz assim: aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se, procurar pontos de contato. Tudo isso se resume no verbo dialogar. Para nos encontrarmos e ajudarmos mutuamente, precisamos dialogar. Não é necessário dizer para que serve o diálogo. É suficiente pensar como seria o mundo sem o diálogo paciente de tantas pessoas generosas que mantiveram unidas famílias e comunidades. O diálogo perseverante e corajoso não é noticiado como as desavenças e os conflitos. Contudo, de forma discreta, mas além do que podemos notar, ajuda o mundo a viver melhor. Bonito, né? Bonito, né? Isso é o que ele quer, é o diálogo, tá? No número 7, no capítulo 7, caminhos de um novo encontro, tá? E aí ele exorta a paz. Então veja bem, olha o caminho que você está fazendo, né? Então ele mostra a você, tá? Ele vai dizendo a você o que você tem que fazer, né? Ele quer um mundo unido. Depois desse mundo unido, ele mostra de que lado você está. Depois ele propõe que você saia do seu pedestal. Ele vai dizer que você saindo do pedestal, você tem a solidariedade. Depois ele diz que essa crítica a esse populismo, que você tem que olhar isso de longe, tá? Depois ele incentiva a você aprender a dialogar. Por quê? Porque agora você vai proporcionar, você vai ter a paz. Tá? E ele diz que, apesar das tribulações, né, que as tribulações nos transformam, mas ele pensa que nós temos que olhar o que os nossos erros, porque quando nós olhamos os nossos erros, nós entendemos o outro. Então, se eu tenho o mesmo erro que você, então eu não posso te criticar, não é? Então, ele vai dizer que a gente pode propor a paz, a gente pode promover a paz na medida em que eu corrijo as injustiças, eu vejo as coisas que estão erradas a partir de mim. Lindo, né? E no 8º e último capítulo, as religiões a serviço da fraternidade no mundo. E ele dá uma situação que eu achei belíssima, que toda a humanidade ela
tem a origem em Deus, né? E todos sujeitos de uma transcendente dignidade, são todos sujeitos a uma transcendente dignidade. Somos todos irmãos. E por isso a violência não tem alicerce, não se encontra, não é incentivada na religião. Muito bem. É necessário que dialogar, né? Sempre sem perder os valores, né? E aí ele diz o seguinte: você não perde o valor que você tem, você dialogando, você não perde o valor que você tem, você ganha o respeito e você não nega a sua fé. Bonito, né? É assim, e assim ele vai dizer que impera o respeito pelas culturas e diferentes religiões. E você, quando você lê, você percebe que ele quer dizer que Deus não precisa de ser, vamos dizer assim, defendido, né? Mas Deus precisa ser amado. Ele termina com 2 orações, uma ao Criador e outra cristã ecumênica, tá? Então, o que nós podemos dizer dessa encíclica, né? Que é uma encíclica da esperança, né? Uma esperança ousada, tá? Para abrir os grandes ideais da dignidade humana. Não é uma realidade nova. Não é uma realidade nova. Mas algo que havia sido esquecido, tá? E que foi lembrado por causa de quê? Por causa da pandemia. Então, veja bem, gente, essa pandemia, com toda essa dificuldade que nós temos, ela nos trouxe essa fraternidade. Se não trouxe a fraternidade, pelo menos a reflexão sobre ela, tá? Temos que levar algo para o futuro. E esse algo, a encíclica dádica, somos todos irmãos. Ok, minha gente? Muito obrigada, né? E que Deus nos ajude, né, a caminharmos nesse novo ano que se inicia, né, a termos esperança, né? E muitas coisas vão acontecer nesse ano de 2021, ok? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.